Olá, sejam todos bem-vindos. Saber Viver é um programa para seu envelhecimento, para a sua velhice, para seu longeviver satisfatório. Hoje nós vamos ter o quadro especial Conhecendo o Estatuto do Idoso e estamos recebendo no nosso estúdio a advogada Cosmélia Folha. Ela também é presidente da Comissão do Idoso do IBDFAN-AL. Nós vamos pedir para ela dar a traduçãozinha aí do que é IBDFAN-AL, que eu fiquei também curioso. Mas antes vamos falar um pouquinho, configurar um pouquinho, caracterizar um pouquinho o nosso Estatuto do Idoso. É a Lei Federal 10.741, de outubro de 2003. O Estatuto do Idoso regula as garantias e os direitos das pessoas idosas. E hoje nós vamos falar, e a doutora Cosmélia Folha vai comentar, do título 4º ao título 6º, que contém os capítulos 3º, 4º, 5º e 6º. E vai abranger do artigo 52 ao artigo 68. Seja bem-vindo, doutora Cosmélia, e agradeço desde já pela sua participação especial. Francisco, eu quero agradecer pelo convite, sempre te parabenizo por estar sempre disposto a divulgar os direitos da pessoa idosa, não só com relação ao Estatuto da Pessoa Idosa, mas as atividades que você desenvolve para o envelhecimento ativo e a autonomia do idoso em sociedade. Eu sou atualmente presidente da Comissão do Idoso do Instituto Brasileiro de Direito de Família, da Comissão de Alagoas, que é o IBDFAN-AL, fui empossada recentemente. E, dentre as funções da comissão, existe a atribuição de divulgar os direitos dos idosos, buscando o respeito a tais direitos. E esse tema que você escolheu para que nós tratássemos aqui é muito relevante, porque trata justamente das atividades fiscalizatórias das entidades responsáveis de proteção aos direitos da pessoa idosa. Então, é um assunto bastante interessante. O que a gente tem que observar é que o caráter de fiscalização das entidades de atendimento ao idoso e também as entidades fiscalizatórias, como o Conselho Municipal do Idoso, o Conselho Estadual do Idoso, elas buscam verificar a lisura dessas entidades de atendimento ao idoso, a utilização dos recursos públicos e privados destinados à realização das atividades previstas justamente no artigo 54, que é para que sejam dados cuidados necessários à pessoa idosa. E quantas penalidades no caso de descumprimento desses artigos? Veja só, a penalidade, existem as situações mais gravosas e outras menos gravosas, né? Na verdade, há necessidade de que seja caracterizada a infração para que possa haver a possibilidade de suspensão total ou parcial das verbas públicas recebidas pelaquela entidade não governamental que tinha como função o atendimento ao público idoso. Há necessidade de uma fiscalização para que essa infração possa ser constatada após as irregularidades administrativas que forem apuradas. Quem é que fiscaliza, doutora? As entidades responsáveis pela fiscalização são o Conselho Estadual do Idoso, o Conselho Municipal do Idoso, o Ministério Público e a própria sociedade. Eu gosto muito de, quando falo do direito do idoso, me lembrar do artigo da Constituição que dispõe que é dever da família, dos pais, na verdade, quando os filhos são menores, o poder familiar, criação, sustento, educação, e quando os filhos maiores têm os seus pais em situação de enfermidade, de carência, de doença, de incapacidade, é uma obrigação dos filhos ampará-los. Então, eu gosto de mostrar que, desde a Constituição, o cidadão idoso, a pessoa idosa, ela faz parte da sociedade.
ela tem relevância à sociedade e à família, que é o seu primeiro núcleo familiar. Então, nas hipóteses de violência contra o idoso, também nas hipóteses de irregularidades de entidades públicas ou privadas que não utilizam as verbas que foram destinadas pelo poder público para o atendimento ao idoso, é necessário que haja denúncia para o Ministério Público e para os demais órgãos competentes também. Então, eu acho que toda a sociedade deve partir em defesa do idoso. O título 4º, capítulo 4º também, aborda sobre as infrações administrativas que possam ocorrer, efetuadas pelas instituições de longa permanência, que são os artigos 56, 57 e 58. Como é que a senhora vê esses artigos? Como a senhora pode nos explicar eles? Ele trata da inobservância das obrigações previstas com relação à utilização das verbas públicas pelas entidades de atendimento ao idoso, sejam públicas ou privadas, e explica da situação de penalidade pecuniária e também a hipótese de um ilícito penal. Então, a gente tem que observar que as entidades públicas e privadas que recebem verbas públicas, elas devem fazer uma prestação de contas e devem utilizar o dinheiro, a verba, a pecúnia, realmente para o fim que foi destinado, ou seja, o atendimento ao idoso. Lembrando que, além de uma apuração administrativa, também pode haver a possibilidade da configuração de um ilícito penal e a entidade responder por tal atitude, fora da lei. O que é que a gente tem que observar é que, inicialmente verificadas as infrações em caráter administrativo, pode haver a suspensão ou a redução do repasse das verbas públicas e, caso haja concretização de todas essas infrações administrativas que possam ter também o caráter de ilícito penal, as entidades públicas ou privadas, elas poderão ser interditadas, não haver mais o funcionamento daquele serviço. Qual procedimento que a sociedade pode ter como fiscal de um procedimento irregular que você veja? O próprio artigo 65 do Estatuto do Idoso estabelece o seguinte: o procedimento de apuração de irregularidade em entidade governamental e não governamental de atendimento ao idoso terá início mediante uma petição fundamentada da pessoa interessada ou de iniciativa do Ministério Público. Através dessa petição será feita uma hipótese de denúncia ao órgão público capaz de apurar tais irregularidades, que pode ser o Ministério Público ou os conselhos estaduais e municipais do idoso, para que essa irregularidade seja apurada e a penalidade cabível seja aplicada. E como a gente fala aqui, uma petição fundamentada de pessoa interessada, o que mostra que está aberta a toda a sociedade essa forma de fiscalização também. E a apuração judicial vai decorrer da constatação administrativa com as consequências jurídicas e legais. Eu estou vendo aqui, também no artigo 4º, deixar de comunicar às autoridades de casos de crimes. Esse deixar de comunicar é o cidadão, por exemplo, porque tem muitos casos assim, por exemplo, em algumas LPIs, os filhos de alguns idosos que estão institucionalizados, eles é que fazem a denúncia. Mas como é que fica? Ele é que faz a denúncia quando ele já levou esse idoso para lá e ele hoje, como é que ele pode se tornar um fiscalizador nesse caso? Que ele já não teve condições, ele já foi tirado da casa dele, vamos dizer assim, por maltratos. E aí como é que ele vai enxergar
É nesse caso que ele, mesmo que o idoso esteja sofrendo lá alguma penalidade, e ele ficar omisso, é? Não, na verdade é o seguinte: quando a pessoa idosa ela passa a viver no Instituto de Longa Permanência, levado por um parente, a gente não imagina que seja em razão de violência. Ou a própria pessoa idosa escolheu essa forma de vida. Mas caso exista a hipótese de constatação por um parente que ele não quis fazer a denúncia, e se for constatado que ele realmente sabia disso, talvez a omissão dele seja uma hipótese de aplicação de uma penalidade a ele também. Eu acho que é isso que você quer me perguntar, é isso? Isso. Ele é o coautor, né, nesse caso, né, também, né? Digamos que ele foi omisso, né? A gente não pode Ah, dizer que ele foi coautor, ele foi uma isso, pessoa isso. omissa, Omisso. como fiscal da lei. Fiscal da lei seria o Ministério Público, mas como um protetor do seu parente idoso. Olha, a gente tem testemunha, né, não é em Alagoas, mas em outros estados, é de caso de uma LPI ela ser fechada por causa de irregularidades. E como é que quais são as tratativas que vai existir no caso de um idoso? Porque muita gente, às vezes, por exemplo, eu mesmo já disse aos meus filhos que quando eu tiver velhinho, bem velhinho, que eu já sou velho, mas tiver bem velhinho, que tiver dando trabalho, muito trabalho, que pode me levar à prostituição de longa permanência, que eu fico tranquilo. É, no caso, vamos dizer que a pessoa vai, que optou por ir para lá, que muitos idosos optam também para não ficar em casa, né? Por uma casa ou por outro, ele opta para ir para lá. Aí tem uma irregularidade desse, como é que ele fica? Ele volta Na para a verdade, família? Ele volta para a família ou o Estado é que vai ter que providenciar? ó, veja só, ele pode ter escolha de voltar para a família se ele tivesse acolhimento ou passar a viver em uma outra entidade de longa permanência, entende? Não há obrigatoriedade de ele permanecer em um local que ele esteja sendo vítima de qualquer hipótese de violência ou comportamento que cause prejuízo à sua dignidade humana, em um contexto geral. O que a gente Mas, tem que observar é que essa fiscalização pelos órgãos competentes, os conselhos do idoso, o Ministério Público, a vigilância sanitária também é responsável, é para observar a lisura das atividades desenvolvidas de atendimento ao idoso na utilização dos recursos públicos e privados destinados à realização de suas atividades. Também, para que isso exista, a necessidade da publicidade, prestação de contas. Geralmente, quando uma verba pública, uma pecúnia pública, ela é destinada para uma entidade de longa permanência, há necessidade de preencher os requisitos legais para aquilo. E decorrente do preenchimento desses requisitos legais, haverá a prestação de contas de como aquele dinheiro foi utilizado. E se houver alguma ilicitude na utilização dessa verba, desse dinheiro, haverá as penalidades legais para tais pessoas. Existirão essas penalidades, como diz aqui a própria lei, a suspensão do serviço ou a restrição, até que tudo seja realmente apurado, inicialmente no processo administrativo e, consequentemente, no processo judicial de âmbito civil ou penal, dependendo da irregularidade praticada. mas o que a gente vê na prática é que só tem, não chega nem uma denúncia. Só é verificado o estado de, de, de maus tratos mesmo, bem evidente, quando já está num grau muito alto, que às vezes não é, quando chega a fiscalização lá. Não tem algum instrumento da sociedade ou do poder público que não chega a esse extremo?
Eu não posso te responder como evitar o extremo da situação de desrespeito aos direitos da pessoa idosa. Existe essa atividade fiscalizatória pelas entidades que eu te falei, Conselhos Estadual, Municipal do Idoso, Ministério Público, Vigilância Sanitária e a sociedade como um todo. Mas a situação é que, às vezes, algumas coisas são maquiadas quando a fiscalização comparece. Então, fica difícil a constatação. E apenas em situações de extremo prejuízo ao cidadão idoso é que isso pode ficar ciente, entende? Uma coisa que a gente que vem muito sendo trabalhada é a questão do etarismo. E a senhora conhece algum caso de etarismo dentro dessas instituições? Não, eu não conheço nenhum caso. Talvez não tenha nem acontecido, né? Acontecido, né? Apesar que o etarismo é bem cultural, né? É bem cultural e é preciso ter uma convivência, né, dentro da instituição para se ter algum caso, né? Porque logo que é cultura, não foge de alguma convivência. Aí, no caso que aconteça isso, você está lá e vê como é o procedimento do cidadão. A senhora já deu história como procedimento do cidadão, ele vai recorrer primeiro a quem? Polícia, Ministério Não, Público? ele vai fazer a denúncia inicialmente ao Conselho Municipal ou Estadual do Idoso, entende? Aí o Conselho Estadual do Idoso, Aí o municipal, Conselho vai Estadual tomar. ou Municipal do Idoso vai tomar as providências fiscalizatórias, vai apurar a situação através de um procedimento administrativo. Se for a hipótese de uma denúncia ao Ministério Público, também será feita esse tipo de denúncia, mas inicialmente a irregularidade tem que ser constatada, para que depois os outros procedimentos cabíveis de aspecto administrativo ou penal ou judicial, me perdoe, possam ser tomados. é, Quais são mesmo as competências desses órgãos fiscalizadores, só para a gente ter, para o nosso público estar atento? A questão da fiscalização das entidades de atendimento ao público pode ser feita pelos Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso, Ministério Público, Vigilância Sanitária e a sociedade como um todo. É uma obrigação da sociedade garantir ao idoso seus direitos fundamentais como ser humano e, dentro disso, observar a hipótese de aplicação irregular das verbas públicas destinadas às entidades públicas ou privadas de atendimento ao idoso, para que, havendo a hipótese de desvio ou de má utilização dessas verbas, as penalidades administrativas e judiciais possam ser aplicadas aos responsáveis por tais atos. Bom, esses são atos administrativos. E os atos de agressões? A senhora pode pontuar mais ou menos alguns atos, porque a pessoa pode ir. Pronto, tem gente que gosta de fazer visita às LPIs. Quais são os principais atos? E se a As instituição. hipóteses de violência contra o idoso, Hum, é isso? dentro da instituição, fora o administrativo. Não, a Isso. hipótese de violência contra o idoso pode ser denunciada à delegacia de proteção do idoso. Tem cidades que já existem delegacias próprias, aqui em Maceió ainda não existe delegacias especializadas só para a pessoa idosa, mas existem delegacias que têm esse caráter de atendimento para a proteção do idoso nas hipóteses de crime contra a pessoa idosa. Deve ser feita novamente uma denúncia aos conselhos, ao Ministério Público. Esse é o caminho a ser tomado. Eu desejava saber, só para a gente explicar ao nosso telespectador, quais são os tipos
de agressão, não De administrativa. violência. Isso, não administrativas. Violência contra o idoso? Isso, na instituição. Na A gente tem instituição. a hipótese de negligência, hipótese de violência física, a hipótese de cerceamento dos medicamentos necessários ao tratamento do idoso também é uma hipótese de violência. Violência sexual contra o idoso também existe. Há alguns anos atrás teve uma denúncia disso aqui em Alagoas, me parece. Não tenho certeza, mas eu já soube um pouco. Você tem bastante experiência, não sei se você se recorda dessa situação. Uhum. Violência física, violência Física. psicológica, violência patrimonial, que é a que é mais sofrida dentro da família, quando os E, familiares se utilizam das verbas remuneratórias do idoso para sustento próprio e abandonam o idoso nessa situação. A violência emocional, a violência psicológica, a negligência e a questão do não fornecimento dos medicamentos necessários também é uma forma de violência. que também pode ocorrer dentro das instituições de longa permanência. E Sim, aí pode o sim. idoso, aí o idoso precisa estar alerta E e ele, tanto os às vezes, o familiares, próprio né? idoso pode denunciar. Nos dias de hoje, os idosos têm telefones e podiam fazer ligações para um parente, pedir um socorro para uma pessoa mais próxima e dizer o que está acontecendo. O que não pode é haver o silêncio, para que as entidades públicas e privadas competentes possam tomar as providências cabíveis. Olha, em Alagoas a gente não tem uma ILPI, que é Instituição de Longa Permanência para a Pessoa Idosa, de cunho governamental. São mais de instituições de caridades, algumas particulares. É, esse procedimento, esse feitio dessas instituições, elas são mais vulneráveis, ficam mais vulneráveis por não ser do Estado, ou só por receber verbas, e ficam mais, vamos dizer assim, propícia para a violência. Não, eu não posso fazer essa relação de ideias, não. Veja só, em poucos estados no Brasil existem ILPIs de caráter público, porque a questão do orçamento necessário para isso é bem oneroso. Foi até comentado há uns anos atrás, na Câmara de Vereadores daqui de Maceió, eu estive em uma reunião com alguns colegas e soube dessas informações, não em caráter oficial, que haveria um projeto de lei para a criação de uma ILPI de âmbito público, de caráter público, mas a onerosidade para desenvolver esse projeto era muito alto. Por isso que as ILPIs particulares conseguem se desenvolver, mas também tem aquelas que prestam trabalho voluntário e sobrevivem de doações, o que é muito difícil também a manutenção, porque tem idosos que não recebem benefícios previdenciários para o sustento próprio e para arcar com as suas despesas com relação às ILPIs. A gente está falando em LPIs e estamos próximo do processo eleitoral. E o que a gente está pedindo mais aos nossos amigos idosos é que eles sejam protagonistas mesmo, atores nessa eleição que nós temos agora de outubro. Primeiro porque a gente vem de uma temporada de pandemia. Então, todos nós tivemos conhecimentos como é a vida do idoso sofrível, vamos dizer assim. Então, logo que não foi a imprensa que disse, foi o idoso foi que sofreu, o idoso foi o protagonista dessas situações todas. Então, eu acho que chegou a hora da gente virar a chave, nós idosos virar a chave. Como é que a senhora vê hoje, principalmente em Alagoas, logo que a gente não tem uma LPI pública,
logo que a gente não tem uma delegacia pública, nós não temos um hospital público, isso direcionado à pessoa idosa. E alguns órgãos operantes para garantir e proteger os direitos da pessoa idosa. Qual a impressão que a senhora tem nesse momento que a senhora pode passar para os nossos idosos? Veja só, eu acho que a participação do idoso nas eleições é fundamental, porque demonstra cada vez mais a sua autonomia como um cidadão de direitos e deveres em sociedade, uma pessoa capaz para a prática de atos civis. Então, a demonstração da vontade do idoso em exercer o seu direito de decisão com relação às eleições é fundamental, incentivo a todos que votem. No período de pandemia, que ainda estamos em pandemia, apesar de algumas pessoas acharem que a pandemia acabou, ainda estamos em pandemia. O que é que a gente tem? A gente tem que observar que foi o período onde a família que deveria acolher o idoso praticou crimes de violência física, de negligência, de violência patrimonial, de violência psicológica e emocional contra o idoso. Então, é necessidade do idoso buscar essa proteção. Como falei, em Alagoas ainda não existe a delegacia do idoso, mas existem algumas delegacias aqui em Maceió que desenvolvem tarefas e atribuições com relação à proteção do idoso para as hipóteses de violência. Então, eu acho que o idoso cada vez mais atuante, cada vez mais participante da sociedade é fundamental, porque o idoso mostra aos novos toda a experiência que teve de vida e a sua relevância em sociedade. Até porque a gente tem que observar que tem bastante políticos que também são idosos, então eles têm que sentir a necessidade de proteção do idoso. O envelhecimento está cada vez mais célere e precisamos de políticas públicas efetivas para a proteção do idoso, seja o idoso de classe média alta ao idoso em situação de pobreza extrema também. Todos merecem a proteção e a garantia de seus direitos. Que pena, doutora Cosmélia, nós estamos já nos momentos finais. Vou deixar o espaço agora para suas considerações finais. Eu quero agradecer pela oportunidade, parabenizo mais uma vez por sempre desenvolver atividades de divulgação, de proteção com relação aos direitos da pessoa idosa, ao direito do idoso, que é um sujeito muito importante em sociedade, sujeito, eu digo, sujeito de deveres e de direitos. A gente também não pode fechar os olhos, porque a gente também, às vezes, fica um pouco chocado com alguns crimes praticados por pessoas idosas, em âmbito familiar também. E eu queria aproveitar a oportunidade de fazer a sugestão de leitura de um livro, que é o livro mais vendido nos dias de hoje, recém-lançado, sobre direito do idoso e das famílias. Direito das Famílias e do Idoso. É um livro maravilhoso da professora Patrícia Novaes, e ela mostra justamente essa questão da integração do idoso em família, esse caráter de respeito e acabar com o estereótipo do idoso como uma pessoa que é um ônus à família. O idoso é importante à sociedade, é importante à família, é importante para todos. Muito obrigado, doutora Cosmélias, e quero agradecer também ao nosso público, nosso telespectador, por mais um Saber Viver. Tchau.